Deixa eu te falar como o teu cérebro funciona. É impossível, é literalmente impossível permanecer o tempo inteiro lá no alto. É impossível permanecer o tempo inteiro motivado, empolgado, cheio de energia e ânimo para fazer as coisas. É impossível se manter em um estado constante de energia muito alta. O problema é que tem gente que quer tanto isso que a pessoa acaba tentando forçar a barra. A pessoa bebe litro de café ou usa substâncias ainda mais fortes, tudo para tentar ficar o tempo todo ligada, eufórica, empolgada, cheia de energia, cheia de vontade de fazer as coisas. Só que aí vem um princípio muito importante do funcionamento do seu cérebro. Quem governa a sua motivação, seu desejo de fazer as coisas, é um sistema no seu cérebro chamado de sistema de recompensa. E um dos circuitos cerebrais mais importantes desse sistema é chamado de vias córtico-mesolímbicas dopaminérgicas. Esse é um nome complicado, eu sei, e você não precisa decorar. Mas eu falo porque eu sei que alguns de vocês gostam de saber esses detalhes neurocientíficos. Como o próprio nome diz, esse sistema do seu cérebro envolve uma substância química. É um neuromodulador chamado dopamina. Quando esse sistema dopaminérgico é ativado, você sente desejo de fazer as coisas, vontade de correr atrás dos seus objetivos, você sente energia e ânimo para fazer as coisas e correr atrás das metas. Sempre que nós falamos sobre dopamina, muita gente imediatamente pensa no prazer. Mas a dopamina é envolvida em um componente específico do prazer, que é o ímpeto e a energia, a motivação para você buscar as coisas. Se eu bloquear os receptores de dopamina do seu cérebro e te der um chocolate, você vai achar o chocolate gostoso. Ou seja, você sente aquela satisfação, aquela sensação gostosa do chocolate. E essa satisfação é um componente do que nós chamamos de prazer. Você sente isso mesmo se eu bloquear os receptores de dopamina aí no seu cérebro. Mas se eu fizer isso, você não vai se levantar e se vestir, descer o elevador e ir até a padaria comprar chocolate. Isso significa que se eu bloquear os receptores de dopamina aí do seu cérebro, você não vai mais correr atrás daquilo que você quer, inclusive aquilo que é prazeroso, inclusive as suas metas e objetivos de vida. Sabe quando você está se sentindo bem, com vontade de fazer as coisas, vontade de correr atrás dos teus projetos? É porque esse seu sistema dopaminérgico está ativo, com um bom nível de ativação. Sabe quando você está sem energia, sem ânimo, sem vontade de fazer nada, sem desejo de fazer até aquilo que você sabe que precisa ser feito? É porque o seu sistema dopaminérgico está hipoativo, ou seja, com um nível baixo de ativação. A dopamina faz muitas outras coisas além disso, tá? Mas essa é uma das principais funções dela. Ativar o sistema no seu cérebro que te faz sentir energia e ânimo para fazer as coisas. Pois bem, o teu cérebro libera dopamina de duas formas diferentes. Nós temos a liberação tônica e a liberação fásica da dopamina. Vamos falar aqui primeiro da liberação tônica. Essencialmente, você tem um nível de base, um nível basal. É um nível constante de dopamina que é liberada aí no seu cérebro. Nós chamamos isso de liberação tônica de dopamina. Mas existe também uma outra maneira que o teu cérebro libera dopamina. Nós chamamos ela de liberação fásica de dopamina. Essa liberação envolve picos de dopamina além daquele nível de base constante que está o tempo inteiro aí sendo liberado dentro de você, e é aqui que mora o perigo. Esses picos de dopamina costumam estar associados àquela euforia, à empolgação muito forte que você sente. É muito gostoso se sentir empolgado, engajado assim, cheio de energia para fazer as coisas. E como eu disse, muita gente quer permanecer assim, lá no alto, o tempo inteiro. O problema é que, quando você tem um pico muito elevado de liberação fásica de dopamina, o seu cérebro vai se autorregular. Esse pico costuma acabar rápido e quando ele acaba, sabe o que acontece com aquele nível médio, aquele nível constante de dopamina?
ele cai para baixo da média anterior. Ou seja, quando você tem picos muito intensos de dopamina, esses picos acabam rápido. Teu cérebro faz uma limpa dessa dopamina muito rápido. E quando esse pico acaba, não é que você volta para aquela média de antes, para aquela média de base que você estava antes. Não. O que acontece é que os teus níveis de dopamina voltam abaixo da média de base. Eles derrubam a média de base. Deixa eu te dar um exemplo prático e você vai entender isso rapidinho, com facilidade. Beber café. A cafeína contida no café é um estimulante psicoativo. Esse é um nome complicado e técnico, mas significa que a cafeína é uma droga. E essa droga, chamada cafeína, é dopaminérgica. Ela ativa o sistema dopaminérgico que eu estou falando aqui. É por isso que, quando você bebe bastante café ou energético, que também contém cafeína, você tem um pico de euforia. E logo depois vem aquilo que nós chamamos de crash, palavra em inglês. Depois do pico de euforia, o teu ânimo é derrubado e você fica arrastado, desanimado, sem energia, sem vontade de fazer nada. Você fica pior do que antes de tomar o café ou o energético, porque os teus níveis basais, os teus níveis constantes de dopamina, a liberação tônica de dopamina, que você já entendeu, cai para baixo da média de antes do pico. E aí, o que é que você faz? Você vai lá e toma outro café ou outro energético. Mas aí eu te pergunto, esse segundo café ou energético tem o mesmo efeito do primeiro? E você sabe que não. O segundo café ou energético tem um efeito menor. O pico de energia parece ser menor do que o do primeiro café ou energético do dia. Por quê? Aqui nós temos uma outra característica do funcionamento do sistema dopaminérgico do seu cérebro. O efeito da dopamina do seu cérebro não depende só dos picos. Ele depende da diferença entre o pico de agora e o que veio antes. Ou seja, quando você tem um pico de dopamina, mas pouco tempo antes você teve um outro pico igual, esse pico novo não vai te dar a mesma satisfação. É por isso que o segundo café não tem o mesmo efeito do primeiro e o terceiro café não tem o mesmo efeito do segundo, e vale para o energético também. O café, não o energético, pode ser um grande aliado do seu foco, da sua produtividade, da sua motivação, mas ele precisa ser usado do jeito certo. Só que isso é tema para outro vídeo. Aliás, eu poderia falar muito mais sobre dopamina também. Eu dei uma bela simplificada aqui de maneira até meio grosseira. O sistema dopaminérgico é bem mais complicado e sofisticado do que isso que eu te expliquei aqui. Mas é porque esse não é o foco do vídeo. Então eu dei uma resumida para facilitar o teu entendimento. Mas se você quiser um vídeo sobre como tomar café do jeito certo para potencializar seu cérebro, sua saúde, ou um vídeo sobre dopamina e como maximizar o sistema dopaminérgico do seu cérebro para você ter mais foco, mais energia e mais satisfação com a sua vida, ou os dois vídeos, enfim, se você achar legal, deixa um comentário aí embaixo nos comentários. Se bastante gente comentar, a gente faz esses vídeos aí no futuro. Mas o tema do vídeo aqui de hoje é procrastinação. O que diabos tudo isso tem a ver com a procrastinação? Você deve estar se perguntando. Ora, se você ainda não percebeu, tem tudo a ver. Em primeiro lugar, porque agora você já sabe que é impossível permanecer eufórico, cheio de energia e de vontade de fazer as coisas o tempo inteiro na empolgação. Hoje em dia, o que as pessoas chamam de motivação, na verdade é euforia, é empolgação. Então toma cuidado com essa perfeição constante das redes sociais. Ninguém fica motivado, eufórico assim o tempo todo. Isso é impossível. Mas aqui nós temos um outro problema. O nosso mundo atual é muito bom em te oferecer aquilo que nós chamamos de superestímulos ou hiperestímulos na ciência. São estímulos que produzem grandes picos de dopamina no seu cérebro. Deixa eu te dar mais um exemplo concreto aqui. É o consumo de e eu preciso fazer uma pausa porque se o YouTube detectar essa palavra, ele derruba o nosso vídeo, pornografia. Bom, por que nós corremos atrás de estímulos de ordem sexual? É porque esses estímulos culminam no prazer do ato, que culmina no orgasmo. Então,
veja que existe um incentivo dentro do seu cérebro para que você procure esse tipo de estímulo, para que você corra atrás desse tipo de estímulo. E como você já sabe, quem governa o seu desejo de correr atrás das coisas é o sistema córtico mesolímbico dopaminérgico. Mas o que seria um estímulo de ordem sexual? Ora, pode ser ver uma pessoa que você acha atraente, isso é um estímulo. Pode ser o toque, o carinho da sua esposa ou do seu esposo, namorada, namorado, enfim. Ou pode ser um filme adulto que você assiste na internet. Só que esses filmes adultos que você assiste na internet não são simples estímulos naturais. Eles são aquilo que a ciência chama de hiperestímulos ou superestímulos. Eles são artificialmente construídos para maximizar o seu desejo e o seu prazer. Eles são artificialmente construídos para sequestrar o sistema de recompensa, o sistema de motivação e prazer do seu cérebro. Outro exemplo de hiperestímulo são alimentos industrializados, processados para maximizar o seu desejo e o seu prazer com a comida. Veja bem, tenta imaginar aí uma fruta na natureza que é bem doce, que tem muita frutose, que é o açúcar da fruta. Manga e banana são dois bons exemplos. Qual é o teor de gordura nas frutas que tem muita frutose, muito açúcar? Ele é baixo, ele é bem baixo. Manga, banana e outras frutas muito doces têm um teor baixo de gorduras. Agora imagina uma fruta gordurosa, muito gordurosa, e o abacate é um excelente exemplo. Qual é o teor de frutose, o teor do açúcar do abacate? Ele é baixo, é um teor bastante baixo. Eu dei o exemplo das frutas, mas isso vale de maneira geral para a natureza. Geralmente você não encontra na natureza açúcar e gordura misturados. Mas aí vem o ser humano, na sua genialidade, e artificialmente mistura os dois. Praticamente toda sobremesa que você ama é uma mistura de açúcar e gordura. Brigadeiro, cheesecake, chocolate, sorvete, bolacha recheada, enfim. Só que, além de misturar açúcar e gordura, algo que já não existe na natureza, a indústria de alimentos vai além. Ela processa os alimentos e coloca uma porrada de aditivo químico para isso ser ainda mais prazeroso e para aumentar ainda mais o seu desejo por isso. Só que a natureza é sábia. Tudo no nosso corpo tende ao equilíbrio, um equilíbrio biológico que nós chamamos de homeostase. Quando você começa a consumir hiperestímulos com muita frequência, o seu cérebro vai se autorregular, mas não é a mesma autorregulação que eu já expliquei aqui antes. Aqui nós temos um outro tipo de autorregulação. Quando você passa dias e dias consumindo hiperestímulos, o seu cérebro começa a reduzir o número de receptores de dopamina. E não é só de dopamina, tá? Mas também de outras substâncias do sistema de recompensa, como as endorfinas. Para a dopamina funcionar, ou para a endorfina, enfim, para essas substâncias funcionarem nos circuitos cerebrais, elas precisam encontrar receptores. É como se a dopamina fosse a chave e o receptor fosse a fechadura. Sem a fechadura, a dopamina não funciona, ela não ativa o sistema dopaminérgico. E eis aí o X da questão. Quando você vive consumindo hiperestímulos, esses hiperestímulos geram picos de dopamina frequentes aí no seu cérebro. Isso vai derrubar o seu nível basal de dopamina, como eu te expliquei já antes, e vai te deixar desmotivado, sem energia, sem ânimo e por aí vai. Mas se você fizer isso por muitos dias, ou muitas semanas, ou muitos meses, aí a coisa piora, porque o seu cérebro reduz o número de receptores de dopamina e de outras substâncias associadas à motivação e ao prazer. Ou seja, o mesmo pico de dopamina já não é mais capaz de te deixar energizado, porque agora o teu cérebro tem menos fechaduras para a dopamina entrar. E a consequência disso é que ocorre uma dessensibilização do sistema de recompensa do cérebro. Você simplesmente não consegue mais se sentir engajado, energizado, motivado, desejante. Enfim, você não consegue mais ter vontade de fazer as coisas do dia a dia, correr atrás das coisas. Por exemplo, quando você consome muita mais uma pausa, pornografia,
Isso dessensibiliza o seu cérebro para estímulos naturais, saudáveis, normais. Você não consegue mais ter desejo pela sua esposa, pelo seu esposo, namorado, namorada. Você não consegue mais ter desejo por uma relação normal e saudável. O teu cérebro está adaptado àqueles extremos, àqueles hiperestímulos que você consome nos vídeos adultos da internet. E é por isso que cada vez mais tem acontecido de jovens, eu estou falando de jovens de 18, 20, 25 anos de idade, cada vez mais tem acontecido de jovens procurarem médico com queixa de impotência. E nós sabemos que essa impotência está associada ao consumo excessivo de, mais uma pausa, pornografia. Para pensar nisso. Um jovem de 25 anos de idade com impotência. Isso não tem o menor cabimento, isso não faz sentido. Mas o que acontece é que esse jovem adaptou o cérebro dele aos hiperestímulos dos filmes adultos de internet. Ele dessensibilizou, ele tornou o cérebro dele insensível aos estímulos reais, naturais do dia a dia. Esses filmes costumam ser construções completamente artificiais e fantasiosas. É bastante improvável que você encontre aquilo que você vê no filme na vida real, a não ser que você contrate atores ou atrizes para fazer um filme junto com você. E aí, o jovem cujo cérebro está acostumado, adaptado a isso, simplesmente não consegue sentir desejo perante uma menina de verdade, em uma relação de verdade, saudável, normal. E aí, ele literalmente brocha. Isso é um cérebro com um sistema dopaminérgico desregulado e insensível. E não só dopaminérgico, tá? Mas também endoopioide, entre outros. Enfim, um sistema de recompensa, de motivação e prazer que está desregulado e insensível. O mesmo vale para a alimentação. Quando você adapta o seu cérebro aos hiperestímulos de comida processada, junk food, fast food, sobremesa e por aí vai, você dessensibiliza o seu cérebro. Você torna o seu cérebro insensível a alimentos saudáveis, alimentos naturais. Ou seja, quem vive comendo pizza e chocolate e brigadeiro simplesmente perde a capacidade de sentir prazer com legumes, saladas e um filé de peixe grelhado, sei lá. E tudo isso que eu estou te falando aqui é muito mais sério quando o cérebro ainda está em formação. É por isso que você colocar um tablet ou um celular na mão do teu filho de 2 anos de idade é muito danoso para o cérebro dele. É por isso que os psicólogos do desenvolvimento e os psiquiatras infanto-juvenis vêm falando tanto para você não fazer isso. Aquilo é hiperestímulo, são estímulos visuais muito intensos, criados para chamar a atenção do cérebro humano, criados para motivar constantemente com picos. Aquilo é tão motivador, mas tão motivador, que o cérebro do teu filho vai se adaptar, só que ele está em formação. E aí, daqui a pouco, ele não consegue mais ter motivação para estudar, para brincar e por aí vai. E aqui nós tocamos em um ponto nevrálgico. Conhece essa palavra? Nevrálgico? Nevrálgico é o que tem relação com os nervos. Ou seja, aqui nós tocamos em um ponto central, um ponto chave sobre os hiperestímulos. Uma das maiores fontes de hiperestímulo que você encontra na sociedade hoje é o seu celular. As redes sociais foram engenheiradas para sequestrar o seu sistema de recompensa, para produzir essa motivação constante, esse desejo constante em você. Desejo de ficar lá, igual um zumbi, arrastando a tela, vendo a vida de pessoas que não fazem a menor diferença na sua vida. Mensagens, notificações, novidades. Eis um ponto importante do sistema de recompensa do cérebro humano. Ele adora novidades, especialmente se essas novidades não te obrigarem a gastar energia. O celular é o berço de constantes novidades e não é à toa que você quase tem crise de abstinência quando você fica longe do teu celular. E isso tudo não gasta energia, esse é o ponto. Basta você arrastar a tela do celular e pronto. Lá tem novidade, lá vem o desejo de consumir aquilo tudo. É bem diferente da novidade de ir para a academia, por exemplo, que exige que você levante do sofá e vá gastar energia e sentir aquele desconforto. As novidades do celular são fáceis, são rápidas, instantâneas, gostosas e não te custam energia nenhuma.
Exatamente por isso, o celular é um grande berço de hiperestímulos e de estimulação constante do sistema de recompensa do seu cérebro. Para você ter uma ideia, jovens de 4 a 18 anos de idade passam, em média, pesquisa recente, 74 minutos por dia aqui no YouTube e 82 minutos naquela outra rede, que o nome lembra Tico e Teco. Olha só, crianças e adolescentes hoje passam mais tempo nas redes sociais, nessas redes, do que na Netflix, por exemplo. E eu te garanto que esses números só vão aumentar conforme os anos se passarem. E se você ainda não entendeu a relação de tudo isso com a procrastinação, então deixa eu te explicar agora, papo reto, direto ao ponto. O sistema córtico mesolímbico dopaminérgico é responsável por você ter a energia, o ímpeto de fazer as coisas, de correr atrás dos teus objetivos e das tuas metas. Esse sistema está sendo bombardeado por hiperestímulos vindos de todos os lados. Alimentos processados, aplicativos de celular, séries e filmes na Netflix, doses enormes de cafeína e também de outras substâncias. E de maneira geral, esse sistema está sendo constantemente hiperestimulado no dia a dia do mundo atual. Essa estimulação constante e essa hiperestimulação constante estão fazendo o teu cérebro se autorregular das diferentes maneiras que eu te expliquei aqui no vídeo. E o resultado disso é que o seu sistema de recompensa, incluindo o seu sistema dopaminérgico, está dessensibilizado, ou seja, ele está insensível a estímulos saudáveis e naturais. E o resultado disso é a procrastinação. Estudar, trabalhar, correr atrás dos projetos da tua vida, ir à academia, comer uma comida saudável, enfim, vencer a procrastinação se torna muito difícil, quase impossível para algumas pessoas, porque tudo isso exige que você gaste energia e sinta um certo desconforto, que é natural dessas coisas, mas o seu cérebro está adaptado ao mundo atual. Ou seja, o seu cérebro está adaptado a uma estimulação intensa e constante, vinda de outras fontes, de outros estímulos. E esses estímulos são intensos, fáceis, rápidos e gostosos. Muito mais intensos, fáceis, rápidos e gostosos do que qualquer outra coisa. Muito mais do que você fazer o que precisa ser feito para vencer a tua procrastinação. E por isso você vive aí patinando sem conseguir combater a procrastinação. É porque em um mundo que está o tempo inteiro te estimulando de maneira intensa, fácil, rápida e gostosa, estudar, trabalhar, fazer o que precisa ser feito, tirar os teus projetos do papel, academia, comer uma comida saudável e por aí vai, essas coisas são simplesmente entediantes para o seu cérebro. Elas são tediosas comparadas aos estímulos fáceis, intensos, rápidos e gostosos que te bombardeiam todos os dias. E é justamente aqui que eu posso te contar qual é a cura da procrastinação.